Meus irmãos, bom dia, com a graça e a paz de Jesus. E dando continuidade à série de mensagens que está sendo pregada pelos pastores e seminaristas aqui da igreja no Evangelho de João, quero te convidar a abrir a palavra de Deus em João 8, do verso 48 ao 59. João 8, do 48 ao 59. Diz assim a palavra de Deus: Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu a Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e é eficaz, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, ó Deus, e que o Senhor venha me usar na exposição da tua palavra da maneira que o Senhor quer. E que tudo o que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na exposição da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos dando o entendimento da tua palavra para que, acima de tudo, nós a colocamos em prática. É isso que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto de hoje, vamos lembrar um pouco do início ali do capítulo 8, mais ou menos até o verso 47. Jesus estava ali ensinando no templo, quando ele foi interrompido ali pelos escribas e fariseus, que traziam ali uma mulher adúltera. Depois que Jesus frustrou ali os acusadores da mulher e despediu com a recomendação de que ela fosse e não a pecasse mais, ele voltou a falar com os que estavam ali no templo. E Jesus aí no capítulo 8, ele se apresenta-se como a luz do mundo, o libertador dos cativos, o Filho de Deus, aquele que tem vida em si mesmo e o único que pode dar a vida eterna. Os judeus, eles não conseguiam compreender a fala de Jesus, pois não discerniam ali a natureza divina de Jesus e nem entendiam ali a sua obra salvadora. Por causa da sua arrogância espiritual, eles se consideravam livres e seguros por ter ali o sangue de Abraão correndo em suas veias. Jesus, porém, vai reduzir aquela segurança dos judeus a nada, mostrando a eles, porque por eles quererem matá-lo, eles não praticavam ali as obras de Abraão. Por isso eles não eram filhos de Abraão, mas filhos do diabo, a quem imitavam em suas próprias obras. Diante desse contexto do capítulo 8, de muitos questionamentos, desse diálogo de Jesus com os judeus, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. E, em primeiro lugar, as falsas acusações contra Jesus. Relutantes ali em admitir a sua derrota,
Os judeus então se voltam a Jesus com insultos cruéis. E o verso 48 diz: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Como eles não podiam atacar a vida e a conduta pessoal de Jesus, eles tentaram Jesus ali com ataques pessoais contra eles. Por isso o chamam de samaritano, que era a coisa mais desprezível que os judeus poderiam imaginar para dizer para alguém, devido às suas grandes desavenças, por exemplo, desde o Antigo Testamento. Eles carimbaram ali Jesus como um homem mestiço, como alguém sincrético, como alguém abominável. E para tornar esse insulto ainda mais mortal, dizem a Jesus que ele era ali um dito comum. E como se chamá-lo de samaritano não fosse suficiente, eles adicionam ainda uma outra acusação contra Jesus. E tem um demônio. E essa segunda afirmação ela vem acompanhada com muita blasfêmia. Disseram que Jesus tinha demônio, afirmavam que Jesus, em vez de ser enviado do Pai, ele estava ali sendo regido por Satanás. E isso nos lembra de Mateus 12, que após Jesus ali operar um milagre, ali os fariseus o acusam. E lá o verso 24 diz: os fariseus ouvindo isto, dizem: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. No contexto lá de Mateus 12, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, foi atribuir um milagre de Jesus a Satanás. E muitos fazem isso até hoje. Alguns atribuem os milagres que acontecem em suas vidas a divindades, a entidades, aqueles que eles adoram. Dizem que todos ali curaram, até o próprio médico, enfim, mas dificilmente, muitas vezes, atribuem ali a Jesus aquele milagre. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu entendo isso, em nossos dias, é morrer sem reconhecer a obra de Cristo, sem reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, é aquela pessoa que até o seu último suspiro de vida morre negando a obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Esse pecado é imperdoável diante de Deus. E muitos, quando nós olhamos aqui para as ofensas dos fariseus aqui contra Jesus, dos judeus contra Jesus, muitos dos nossos dias continuam ofendendo a Jesus. Dizem, por exemplo, que ele foi apenas um ser humano comum. Isso é ofensa. Você falar que o Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, é somente uma pessoa comum, foi o maior filósofo, o maior político que existiu, muitos vão dizer, o maior ser humano, o maior líder que existiu na história, zombam contra ele, criam piadas contra ele, ofendem Jesus, dizendo que, por exemplo, Jesus teve até caso com mulheres, enfim, são tantas as acusações até nos nossos dias contra Jesus, piadas de mau gosto. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que o crente é alguém carrancudo. O crente é alguém feliz. O crente ri, o crente se diverte, o crente brinca também. Nós somos pessoas comuns. Nós temos a Jesus, mas me incomoda muito quando eu vejo piadas ligadas ao nome de Jesus. Me incomoda muito quando eu vejo comediantes ganhando dinheiro fazendo piadas com o nome de Jesus. Me incomoda muito, porque nós estamos falando de Cristo. Eu duvido que esses comediantes por aí façam isso com um juiz do direito. Não fazem. Mas por que com o nosso Cristo se brinca tanto? Me incomoda muito, meus irmãos, quando pastores, em vez de pregarem a palavra, começam a fazer piadas e piadas. E tem um pastor famoso, por exemplo, no nosso meio, na nossa denominação, que 90% das suas pregações, ele que fala bastante a casais, são mais piadas do que a pregação do Evangelho. Me incomoda muito porque esse Evangelho é muito sério.
Porque Paulo vai falar lá em Romanos 1:16 que ele não se envergonha do evangelho, porque ele é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. Isso aqui é muito sério. A pregação do evangelho é para salvar pessoas que já estão condenadas. Não se brinca com o evangelho quando se sobe num púlpito, não se brinca com o evangelho fazendo piadas e ganhando dinheiro fazendo piadas. Isso é muito sério. Isso me faz lembrar um pouco o Charles Spurgeon, pastor batista no século XVIII, quando ele vai falar que haverá um tempo que existirão palhaços nos púlpitos ao invés de pastores. E parece que esse tempo chegou. Lá no século XVIII, Spurgeon já dizia isso. Então isso é muito sério. Volto a repetir, eu não estou falando aqui para nós sermos aquela pessoa carrancuda. A gente brinca, a gente sorri, a gente participa de churrasco, de pizza. A gente é um povo feliz porque nosso contentamento está em Cristo. Mas ao pregar o evangelho, isso deve ser levado muito a sério. E quando se faz isso, se ofende o próprio Cristo. Após todas essas acusações aqui no início do versículo 48, em segundo lugar agora nós percebemos a defesa que Jesus faz de si mesmo. Olha o verso 49. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Jesus nega enfaticamente aqui que os judeus tivessem o direito de reivindicar Deus como seu Pai. E essa negação aqui não foi inspirada por Satanás. Pelo contrário, ela veio à tona graças ao zelo que ele tinha pelo Pai. Afinal, ali os judeus estavam desonrando o Pai que eles chamavam de Deus. E ao acumularem ali insultos monstruosos contra Jesus, contra o Filho, eles também desonravam o Filho diretamente, ao dizer que ele era samaritano e que ele tinha demônio. Indiretamente, ao desonrarem ao Pai, eles também estavam desonrando ao Filho. Ao desonrarem ao Filho, eles estavam desonrando o Pai, porque Jesus é Deus. Só que, todavia, não é necessário que o Filho reivindicasse a sua própria glória, pois o Pai tomará conta disso e fará o justo julgamento. Olha o verso 50. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Pelo contrário, olha o 51. Em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aqueles inimigos de Jesus não poderiam dizer que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a proclamação do Evangelho. Eles estavam escutando do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus. E guardar essa palavra de Cristo, ela significa aceitá-la, crer nessa palavra. Ela significa, acima de tudo, obedecer esta palavra. Não basta somente saber que Jesus existe. Não basta somente ter todo o conhecimento bíblico de Gênesis a Apocalipse, se de fato você não entregou a sua vida a Jesus. Se você não faz de Jesus seu Senhor, além de seu Salvador. Então você precisa, ao guardar as palavras de Deus, além de aceitá-las, obedecê-las. E você precisa também zelar por ela. Zelar pela palavra de Deus. E aí eu lembro, lendo esses dias, de uma frase de um reformador do século XVI, o João Calvino, em que ele vai dizer que o cão late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde se eu visse a verdade divina sendo atacado e continuasse em silêncio e não fizesse nada. Então nós devemos zelar por esta palavra. Nós devemos proclamar, nós devemos entender esta palavra e defender esta palavra de Deus diante de algumas acusações em que ela recebe muitas vezes de maneira errada. E toda pessoa, seja judeu, seja gentil, isso não importa, que faça isso certamente nunca verá a morte, nunca experimentará
a morte. E a morte aqui nesse contexto significa ser separado do amor de Deus e não experimentar aqui do peso esmagador da sua ira e condenação, e isso para sempre. O sentido real aqui é que quem guarda a palavra de Cristo, de fato verá a vida eterna e participará de toda a sua beleza, de toda a sua doçura. O que Jesus está dizendo aqui para os judeus e nos dizendo nesta manhã é que ele pode dar a vida eterna. Embora a morte física possa atingir os que guardam a sua palavra, jamais impedirá que esses desfrutem a vida eterna. E a nossa vida, meus irmãos, ela não acaba aqui na morte física. Aqueles que creem em Jesus viverá eternamente, receberá um novo corpo, viverá com Cristo eternamente, e num lugar que não haverá mais choro, num lugar que não haverá mais tristeza, que não haverá mais choro, que não haverá mais dor, que não haverá mais sofrimento, que não haverá mais maldade. Porém, aqueles que morrem sem crer, sem guardar essas palavras de Jesus como seu único e suficiente Salvador, já está condenado e viverá eternamente separado de Deus. E quando eu penso na morte, e a morte é algo muito triste, e eu lembro que mais ou menos há uns 2 anos e meio, eu acho que eu recebi uma das notícias mais felizes que um homem pode receber, quando eu peguei ali o teste de gravidez da Fernanda, e tinha lá os dois traços, né, que é o positivo. Quando eu olhei aquilo, me deu muita felicidade. Eu acho que eu era o homem mais feliz do mundo. Eu não me contive, eu saí contando para todo mundo. Eu sei que tem casais que esperam lá 3, 4 meses, né, por causa do risco de aborto, etc. e tal. Mas a alegria era tamanha que eu saí divulgando para todo mundo. E 4 meses depois, quase 4 meses depois, nós perdemos o nosso bebê. E eu lembro que aquilo foi motivo de muita tristeza. Porque o ser humano em si não está preparado para a morte. Não fomos criados originalmente por Deus para isso. Mas eu lembro que algo me confortava. E eu falava para Fernanda, o nosso filho está com Deus. O nosso filho não precisará passar por tudo isso. Não precisará passar por guerras. Não precisará passar por pandemias. Não precisará passar por sofrimentos, por lutas, por que esse mundo pode oferecer. Porque o nosso filho já está com Cristo. E aquilo me confortou de uma tal maneira. Porque a morte para quem tem a Jesus é vida. E nós entendemos que a criança, até que ela não tenha consciência do seu pecado, ela irá para Cristo. Porque Jesus uma vez repreendeu os discípulos quando queria impedir as criancinhas. Não impeças que venham até mim, porque de tais é o reino dos céus. De tais é o reino dos céus. Por isso nós cremos na salvação de bebês, nós cremos na salvação de crianças, até que elas não tenham consciência do pecado. Porque a partir do momento em que uma criança passa a ter consciência do pecado, ela precisa se arrepender e crer em Jesus, assim como qualquer idoso e a pessoa mais velha do mundo. Senão ela já está condenada, porque ela nasce em pecado. Como Davi fala no Salmo 51:5, em iniquidade eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas a morte daquele meu filho foi motivo de alegria por saber que ele não passaria por tudo isso e que, acima de tudo, ele estava com Cristo. Os judeus eles vão continuar com a acusação. O verso 52 e 53 vai nos dizer: então os judeus disseram, agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Então aquele terrível insulto agora é repetido com mais ênfase. Agora sabemos que você tem demônio. É como se eles estivessem dizendo, você é louco, você não está em si. Olha o tamanho da acusação dos judeus contra Jesus.
E aquele pronunciamento que nós vimos aqui no verso 51, de que quem crê nas palavras de Cristo, quem guarda essas palavras não verá a morte, recebe uma interpretação aqui terrena e bem literal, como se Jesus estivesse falando a eles ali sobre a morte física. Tanto que eles dizem, Abraão morreu, como morreram os profetas. É claro, meus irmãos, que mesmo no plano meramente físico, e nós encontramos lá em Gênesis 5, em 2 Reis, os casos, por exemplo, de Enoque e Elias, que morreram nem mesmo fisicamente. Mas Jesus aqui não estava falando para eles sobre a morte física. Era impossível deles entenderem, pois estavam mortos em seus delitos e pecados. E ninguém vai compreender muitas vezes essas coisas se estiver morto em seus delitos e pecados, sem que a graça de Deus o alcance, sem que Deus lhes dê a fé salvadora, sem que Deus lhe dê o arrependimento e o entendimento para crer nessas coisas. E aí vem a pergunta, certamente você não é maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Lembra imediatamente aqui uma pergunta que veio da mulher samaritana lá no capítulo 4. Contudo, logo depois do questionamento dela, ela deu uma resposta afirmativa à sua própria pergunta. Só que com eles estava sendo diferente por causa do endurecimento progressivo do coração deles. E eles continuam a insultar Cristo. Quem você pensa que é? Eu fico imaginando aqui o diálogo. Quem você realmente pensa que é? E aí eu imagino, quem somos nós, quem eram aqueles judeus, para questionar quem é Cristo, o Filho de Deus? Muitos fazem até hoje. Muitos questionam Cristo até hoje. Muitos perguntam quem é Cristo, será que Ele é esse mesmo? Será que Cristo ressuscitou? Será que Cristo veio ao mundo? Os judeus estavam ali perguntando quem você pensa que é? Como se Jesus estivesse ali tentando glorificar a si mesmo. Aquilo não estava entrando na cabeça deles. Tanto que Jesus continua a sua defesa no verso 54 e 55. Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço. Eu guardo a sua palavra. O que mais Jesus deveria responder ali? Ele somente pode testemunhá-lo outra vez. Eles somente poderiam crer. O Deus a quem eles chamavam Deus dele, a partir de toda a sua história, esse é o Pai dele que honra. No entanto, é terrível que eles o chamam com tanta ênfase Deus dele. E apesar disso, na verdade, nem o reconhece. Sem dúvida, os judeus conheciam ali muitas histórias bíblicas, aprenderam muito de Deus no intenso ensino dos fariseus e dos escribas. Estão seguros de ser o único povo do mundo que conhece o Deus verdadeiro. Eles achavam isso. Só que Jesus estava falando, entretanto, vocês não me reconhecem. E muitos hoje estão presos em seus conhecimentos teológicos, em seus conhecimentos bíblicos, conhecem toda a Escritura, sabem tudo o que você perguntar, por exemplo, sobre teologia, qualquer coisa que seja. Porém, não é somente esse conhecimento que é suficiente. Lembram de João 3, de Nicodemos, mestre da lei, conhecia toda a lei, era mestre em Israel, tinha todo o conhecimento, mas não conhecia a obra de Cristo naquele momento, no início lá do capítulo 3. Porque Nicodemos não tinha nascido de novo. Aqueles judeus que estavam ali questionando a Jesus ainda não tinham nascido de novo. Então, para eles era incompreensível. E para muitos é incompreensível. Porque não reconhecem Jesus, porque ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E eu não falo isso somente para aqueles que estão fora da igreja.
Porque há dentro da igreja pessoas que ainda não entregaram a sua vida de fato a Jesus. E que acham que são cristãos muitas vezes porque nasceram num lar cristão. Engano. Engano. Meus irmãos, eu fui me converter com 16 anos. Eu fui criado dentro da igreja. Eu participava de todas as escolas bíblicas dominical. Meus pais me levavam em todos os cultos. Eu participava do coral das crianças, embora eu não gostava de cantar até hoje, mas eu participava de todos os corais das crianças. E era terrível fazer os gestos, eu lembro até hoje. Mas participava. Porém, eu levava uma vida ainda que não tinha Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E somente com 16 anos, eu lembro até hoje, indo trabalhar ali no bairro do Ipiranga, em São Paulo, indo a pé. Eu lembro que eu entrava numa viela para cortar caminho, e eu lembro que eu sentei no chão, eu comecei a chorar, eu comecei a reconhecer que eu era pecador, eu comecei a ver ali todos os meus pecados, era como se uma tela estivesse na minha frente. E eu lembro até hoje ali de João 6:68, quando Pedro vai responder, após Jesus pregar sobre o pão da vida, muitos abandonam a Jesus porque achavam que aquele discurso era pesado demais. Jesus vira-se para os seus discípulos e diz: vocês querem ir também? E aí eu lembro de Pedro respondendo: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna e és o Santo de Deus. Ali eu comecei a chorar e eu me perguntava: para onde eu vou? Para que religião eu vou? Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E ali eu entendo que de maneira irresistível aquela graça de Deus me alcançou, nascido na igreja. Por isso, o que está sendo falado aqui é que não importa se você nasceu e foi criado na igreja. Se você não entregar a sua vida a Jesus, você é tão condenado como aquele que nunca entrou em uma igreja. Porque você precisa crer nesse evangelho. Porque você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque você precisa ter uma nova mudança de vida, uma mudança de mente, uma transformação, novas vontades, novos desejos, novos pensamentos. É isso que estava faltando para os judeus, é isso que está faltando para muita gente em nossos dias. Nascer de novo, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E a incredulidade dos judeus continua. Verso 56. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Os judeus ali estavam se vangloriando do fato de Abraão ser o pai deles. Mas Jesus mostra ali que o orgulho deles não era merecido. Abraão tinha um espírito totalmente diferente daqueles judeus. Ele estaria muito insatisfeito com eles se vivessem nos dias dele, pois as atitudes deles contra Cristo era completamente oposta à de Abraão. E a passagem lá de Hebreus 11:13, indica que Abraão viu o dia de Cristo. Abraão viu na continuidade da descendência de Isaac o começo do cumprimento da aliança de Deus que culminaria em Cristo. Hebreus 11:13 vai nos dizer: todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E eles continuam questionando a Jesus. Então, no verso 57, eles perguntam: você não tem nem 50 anos e viu a Abraão? Eles ficaram tão fora de si com o que Jesus falou sobre Abraão, que eles inverteram involuntariamente a palavra de Jesus. Jesus dissera ali que Abraão tinha visto a ele, Jesus, em os seus dias. Só que eles não entendiam o que Jesus estava querendo dizer a eles. Eles estavam interpretando tudo de maneira literal. Para os judeus, isso soava ali como se Jesus estivesse afirmando que viu Abraão, sendo que ele ainda não tinha nem 50 anos.
nem sequer é uma pessoa idosa e diz ter visto Abraão. Eles não conseguiam entender, porque eles estavam cegos espiritualmente. E em terceiro e último lugar, eu quero falar com vocês sobre a transcendência de Jesus. No verso 58 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus ali cometeram o erro de atribuir a Jesus uma existência meramente temporal. Eles viram apenas a manifestação histórica. Eles não viram ali a pessoa eterna. Eles viram apenas o humano. Eles não viram ali o divino. E Jesus, então, reafirma a sua essência eterna, atemporal e absoluta. A existência de Jesus, ela vai transcender o tempo. Ele é, portanto, exaltado infinitamente acima de Abraão. Em Jesus não vemos só um homem que viveu e morreu. Vemos ali em Jesus o Deus atemporal. O Deus que foi de Abraão, o Deus que foi de Isaac, o Deus que foi de Jacó, que era antes do tempo, que será depois do tempo, e o Deus que sempre é. Esse é o grande eu sou. Em Jesus, o Deus eterno se manifestou aos seres humanos. Portanto, não é o eu era, e sim o eu sou. Esse Deus é atemporal, esse Deus transcende os nossos entendimentos. Só que movidos pela incredulidade, eles pegaram ali em pedras para matá-lo. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E o verso 59 vai nos dizer: então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Os judeus não conseguem mais conter ali a sua indignação com Jesus. Eles blasfemaram contra Jesus, eles fizeram falsas acusações com Jesus. E isso muitas vezes parece que é super comum em debates. Parece que quando você começa a perder um debate, você começa muitas vezes a ofender o outro, a procurar coisas em relação a outra. A gente vê muito isso, por exemplo, na política. Quando você começa a estar perdendo um debate, muitos começam a fazer acusações à vida pessoal de alguém. Então aqueles não conseguem mais conter aqui a indignação. Além disso, aparentemente entenderam a declaração de Cristo, lá no verso 58, anterior, como uma blasfêmia horrível que deveria ser punida com a morte por apedrejamento, como nós vimos lá em Levíticos. Assim eles correm, por exemplo, a um lugar na área do templo enorme, o qual ainda estava em construção, e ali havia muitas pedras naquele lugar. Eles pegam ali aquelas pedras para atirar em Jesus e assim matá-lo, sem um devido processo legal ou um julgamento pelo tribunal, como deveria se fazer. Por achar que Jesus estava blasfemando, eles já queriam fazer justiça com suas próprias mãos. Entretanto, nesse meio tempo, Jesus, sabendo, é claro que não era o momento apropriado para entregar a sua vida, e que aquele não era o momento que ele deveria ir à cruz e morrer, ele se escondeu, talvez entre um grupo de amigos, e saiu do templo. Não é que Jesus fugiu, Jesus sabia que eles iam fazer isso, mas entendendo que ali ainda não era o tempo para aquilo, Jesus então deu um jeito e acabou saindo, porque ele ali entendia que não era o momento ainda da sua morte. Meus irmãos, diante desse diálogo, diante dessas trocas de acusações, essas acusações dos judeus feitas a Jesus, eu quero concluir hoje voltando ao verso 51, que nos diz que em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Eu quero perguntar para você nesta manhã, que se você morresse hoje, você tem certeza de que estaria com Cristo? Você tem certeza que não veria a morte e sim teria a vida eterna? Faça essa pergunta para você mesmo. E se você ainda não tem essa certeza, Deus está te dando hoje a oportunidade de você crer nele, de você se arrepender, para que você não veja a morte
e sim a vida eterna. E hoje é dia de salvação. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é o maior milagre da história. Cristo venceu a morte. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado. Cessou ali o poder da morte. A morte em Cristo foi vencida. E a ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver, nem a morte é um simples morrer. Não! Se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, então vamos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é em vão. Nós precisamos levar essa palavra de vida eterna a pessoas que ainda não creram nesta palavra. A pessoas que estão mortos em seus pecados, em seus delitos. Nós temos obrigação de levar esta palavra a essas pessoas para que eles também tenham direito de vida eterna. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. Então, Cristo venceu a morte. A morte para o cristão é vida. A morte para o cristão é estar com Cristo lado a lado. Olha que bênção. Cristo venceu a morte. Eu sei que ela nos causa tristeza. Eu sei que é ruim perder pessoas queridas. Mas essas pessoas que morrem com Cristo estão do lado dele. E por isso nós somos gratos e felizes por isso. Então, por último, pense em tudo nisso que foi pregado hoje. Pense na vida eterna. Pense que Deus está te dando a oportunidade de se reconciliar com Ele. Pense que Deus está te chamando para uma vida de arrependimento. Pense nisso. E se você tem a certeza de vida eterna, que você venha viver cada vez mais parecido com Cristo. Que você venha proclamar essa palavra de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada um de vocês em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque tua palavra é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos porque o teu amor é tão grande a ponto de enviar o teu único filho para morrer na cruz em favor dos nossos pecados e nos dar o direito de vida eterna através de Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque, sendo seres tão pecadores, por sermos seres tão miseráveis, desprezíveis tantas vezes, por cometermos tantos pecados, e mesmo sabendo que o que merecíamos era tamanha condenação, o Senhor nos amou, o Senhor enviou o teu Filho. Nós te agradecemos porque Cristo venceu a morte. Nós te agradecemos porque nós que cremos em Jesus não veremos a morte, mas viveremos eternamente com Jesus. E nós somos gratos por isso, Senhor. Nós nos somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu Filho Jesus Cristo. Nós somos gratos por esta palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas mãos. Que o Senhor venha guardar essas palavras em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, em nossas limitações, em nossas fraquezas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém.